Ei, gente! Estamos começando o MartaCast, um programa dedicado aos esportes femininos. Como destaque do episódio de hoje, nós temos o tricampeonato do Praia Clube na Superliga Feminina de Vôlei. A aguardada final Pão de Queijo não empolgou e terminou com a inesperada vitória fácil por 3-0 sobre o Minas. E o vice-campeonato de Luana Silva em Gold Coast. A brasileira assumiu a liderança do ranking mundial de surf. Fica com a gente que vamos falar dessas e outras notícias das mulheres do esporte agora. Esse episódio está sendo gravado na terça-feira, dia 5 de maio, e vai ser apresentado por mim, Soraya Carvalho, estudante de jornalismo do 5º período e bolsista do Coletivo Marta. Hoje estou aqui com as minhas colegas de curso e vou pedir para vocês se apresentarem, meninas. Oi, gente, eu sou a Carol Freire, estudante do 5º período de jornalismo e voluntária no Coletivo Marta. Oi, gente, eu sou a Keila Guedes, estudante do 4º período de jornalismo e bolsista aqui no Coletivo Marta. Oi, gente, sou Franciele Messias, sou estudante do 6º período de jornalismo aqui na FMG e sou voluntária no Coletivo Marta. Vamos lá, Fran, o Praia Clube agora é tricampeão da Superliga Feminina. É isso mesmo, detalhes disso, é isso mesmo, Sol. Bom, é um jogo surpreendente, o Praia venceu o Minas por 3-0 e é tricampeão da Superliga, né? No último domingo, dia 3 de maio, lá no ginásio do Ibirapuera, em São Paulo. O time de Uberlândia fez uma boa partida e venceu o grande rival por 3-0, com parciais de 29-27, 25-21 e um surpreendente 25-13, né? O jogo começou como se esperava, os dois times muito equilibrados, as duas equipes trocando pontos. Já nos momentos finais do set, o Praia abriu uma vantagem de 4 pontos, né? Fez um 20-16, porém o time de Uberlândia não conseguiu manter essa vantagem e viu o Minas empatar em 21-21 e virar para 24-22. Entretanto, a reação do time de Belo Horizonte não foi suficiente para ganhar o set. E depois de uma invasão da levantadora Novica, né, o Praia fechou o primeiro parcial por 29-27. Já no segundo set, o Minas precisava voltar mais atento, né, e com mais energia, e logo conseguiu abrir 8-5. Depois de uma boa passagem da levantadora Novica, né, no saque, e aproveitando esse bom momento, o Minas abriu um pouco mais a vantagem, fazendo 14-10, porém o time não conseguiu manter essa vantagem e viu o Praia fazer 16-14. Virou, né? Tava ali 14-10 e o Praia foi e conseguiu fazer 6 pontos em seguida e virar para 16-14. E a partir desse momento, o Praia tomou conta do set, né? Com uma ótima atuação da Keffer e da Michelle e fechou a parcial em 25-21. Já no terceiro set, né, com 2-0 pro Praia, era tudo ou nada pro Minas. O time precisava vencer para tentar ali uma reação. De novo, a parcial começou equilibrada, né, com as duas equipes trocando pontos até o 7-7. O time de Belo Horizonte conseguiu abrir uma vantagem mínima ali de 2 pontos, fez 9-7, porém, de novo, o Praia estava confiante e o Minas, assim, como a gente estava comentando aqui, estava meio abaixo e não conseguiu manter essa vantagem, empatou e conseguiu abrir uma vantagem de 3 pontos, né? E fez um 13-10. Depois desse momento, o Minas sentiu muito golpe, não conseguiu reagir, e o time de Uberlândia fechou o set 25-13, vencendo o jogo por 3-0 e se consagrando tricampeão, né? O grande destaque da partida pelo lado do Praia foi a central Denise, como eu já comentei, que ela vem muito bem desde o jogo contra o Bauru, ela fez 14 pontos. A ponteira Michelle e a Keffer, né, fizeram 14 e 15 pontos, respectivamente. E a Michelle também levou para casa o troféu Viva Vôlei, que é entregue para MVP da partida. Com a vitória, né, o Praia se tornou tricampeão da Superliga, né? O time de Uberlândia já tinha vencido na temporada 17-18 e naquela ocasião ganhou o título em cima do Flamengo, né? Na época era Rio de Janeiro e hoje é o Sesc Flamengo. E em 22-23 ganhou do Minas também. E agora o terceiro título em cima do Minas de novo. Porque é uma final clássica, né? Sim, virou times... clássica, né? Já tem uma... Sim, virou bem clássica e... gente... Se eu for falar que foi um jogo bom, eu vou estar mentindo, né? Porque, assim, beleza, uma final que foi muito esperada, todo mundo esperava a volta dos times mineiros à final, já que ano passado nenhum dos dois conseguiu avançar.
Só que não foi um jogo digno de final, foi o que a gente estava falando, principalmente considerando o desempenho dos dois times ao longo da temporada. A gente comentou muito sobre os jogos das semifinais, Sim. que as duas semis foram pro terceiro jogo, Sim. e os dois lados, né, os dois chaveamentos muito apertados, com jogos muito bons, assim, tanto o Praia enfrentando o Flamengo, e a gente falou sobre essa virada, essa superação do Praia, que ninguém Sim. imaginava que ia passar, que fez, assim, jogos lindos, de tirar o fôlego, com rallies impressionantes. E do outro lado também o Minas batendo o Osasco, que foi, assim, espetacular, homogêneo a temporada inteira. E aí chega numa final 3-0, independente, assim, de a gente tava falando, não é desmerecendo o Praia ou falando que, não, porque quem deveria ter levado é o Minas. Não, a gente só acha que foi um jogo que não foi a final que todo mundo esperava. Final, né? Não Foi parecia digno de uma final. final. Elas não entraram com clima de final, ainda mais considerando como foi a temporada inteira. Que foi uma temporada de jogos com sets muito grandes. Teve o set do 34-36. Sim. E daí chega numa final e faz um último set. O último set, o set, decisivo 25-13. por 25-13. Então, assim, a gente não pode tirar o mérito do Praia, Praia. obviamente. Foi um time que se superou. Sim. No comecinho da temporada, a gente tava falando que ele corria risco de nem chegar nos nem playoffs. Então, sair disso... E que eliminou foi... o Flamengo. Exato, eliminou Que o era o Flamengo, que era favorito. o favorito. E sair disso, dessa troca de gestão, dessa troca de equipe. A equipe não estava conseguindo se encaixar muito bem Não. com a troca de técnico, a troca da equipe técnica como um todo, assim. No comecinho da temporada, a gente falando que tava mal, que tinha que se restabelecer pro ano que vem. E aí conseguir dar essa volta por cima e conquistar um título é impressionante. É. Foi um time que se sustentou muito bem ao longo dessa temporada. Sim. Mas falando do jogo em si, Em si. não foi um jogo de final, né? Parecia que elas estavam... A gente tava falando disso. Parecia que tava lá na quarta rodada, no comecinho da Superliga. Não tinha porque... nada a perder, não tinha nada a ganhar. Se perder, tudo bem. Se ganhar, tudo bem também. O Minas entrou muito desligado. Muito, É. muito. Eu acho que o Praia chegou pra final, assim, dentro do que ele tinha ali, e o Minas acho que não chegou pro jogo. Exato, a gente tava até falando isso, que parece que o Praia entrou nesse clima de final, vamos vamos ganhar. O Minas não, O e aí Minas a gente entrou até mais- falou, não é tirando o mérito do Praia, mas a gente sabe que o Praia também conseguia ir mais. Elas Sim. jogaram bem, conseguiram o título, conquistaram esse título, mas elas conseguiam mais. Se o Minas tivesse forçado mais, elas iam mais. O primeiro set foi um 29-27, então eu achei que o jogo ia ser mais equilibrado dali pra Sim, frente. eu achei eu que o também. Minas ia dominar o segundo set, ia empatar. Porque e chegou depois... a abrir vantagem. Mas o Minas parece que ele vê a vantagem, ele olha pra vantagem e ri na cara da vantagem. Porque parece que não tem, gente. É assim, é inacreditável. O Praia jogou muito bem, o Praia realmente se sustentou, fez uma campanha que eu acho que foi bonito de ver, assim, Foi, ela superou, saindo né? de um, lá na fase classificatória, tava mal, tava indo, assim, jogo a jogo, trancos e tentando, barrancos. tava tentando se superar, assim, a cada dia, era jogo a jogo mesmo, você Sim. tinha que olhar e falar, vamos ver como é que o Praia vai estar essa Vai semana, chegar. e aí conseguir sair desse momento turbulento pra chegar no título, é impressionante, assim, elas mereciam muito esse título, mas esse jogo em específico não foi legal. Não tava bom, não sei o que aconteceu, se o povo não dormiu direito essa noite, o que foi, se foi a viagem pra São Paulo que foi muito turbulenta, mas o jogo não foi, não tava um clima de final, né? Não parecia uma final, parecia um jogo qualquer, assim. Gente, É. eu acho que deu pra perceber que as meninas daqui não curtiram muito a final, não, viu? E como é que ficou a seleção da temporada, Keila? Eu vi que no final da partida a gente teve, além dos destaques da edição, nós tivemos algumas homenagens também. Isso mesmo, Soraya. Com esse fim da temporada, acabou que teve a seleção definida e que nessa seleção são escolhidas jogadoras com melhor desempenho em cada posição para montar o time ideal. Mas, além desses destaques, também é selecionado uma atleta revelação e a MVP, a jogadora completa e, consequentemente, a melhor jogadora da temporada. E assim, uma das coisas que a gente estava reparando é como que apareceu somente um nome do Minas nessa seleção. O que é estranho de ver, porque é o time finalista, e do Praia apareceu bem mais. Do Osasco, que foi um semifinalista, apareceu 3 vezes. Então, a gente teve a melhor levantadora, Diana Gray, do Osasco, que era do Minas na temporada passada, vale lembrar disso. A melhor aposta, a gente teve a Bianca Cugno, do Osasco também. A melhor ponteira foi a Peyton Caffrey, do Praia, e a Simone Lee, do Flamengo. A melhor central, a Júlia Cudes, do Minas, e a Denise Silva, do Praia. E a melhor líbero, Camila Bright, do Osasco. A gente teve a Jaque, do Maringá, como revelação. E a MVP foi a Denise Silva. Então, assim, 2 pontos cruciais para essa seleção. A Diana Gray,
como melhor levantadora. E vale ressaltar que na temporada passada, uma das queixas da jogadora Thaísa, do Minas, era sobre a levantadora, que ela falava que a Gina não virava bola para ela. E tanto é que agora a Novica, que é a levantadora do Minas. Então, assim, se a Gina era tão ruim assim, por que ela foi a melhor levantadora da seleção desse ano? Não faz sentido. Foi uma das queixas ano passado, assim, ela meio que deixou essa indireta de, tipo, não fomos pra final por causa dela. E tem muito disso também, que a Thaís, ela não assume a responsabilidade das coisas que ela faz. Agora a Novica é o problema. Mas será que ela não é o problema? Porque toda levantadora que entra no Minas é o problema. Mas a Thaísa não. Gosto muito dela, acho ela uma jogadora muito boa, assim, acima da média. Só que a gente também tem que ver, né, os próprios erros. E além disso, como que o Osasco foi bem nessa seleção, porque foram 3 nomes escalados. Então, assim, o Osasco foi bem demais. Eu tava até comentando isso com as meninas antes, porque o Osasco, assim, pra nível de jogo, o Osasco deveria ter ido pra final. Sim, a gente tava falando isso. Se o Minas tivesse entrado, como ele entrou na final, se ele tivesse entrado assim na semi, o Osasco tinha atropelado. E eu não sei se o Praia ia aguentar o tranco do Osasco, porque o Osasco tava com um time digno de seleção, é o que a gente tá vendo aí pelos resultados. Tava indo muito bem, tava vindo muito embalado da temporada passada, que foi o campeão. Então, a gente tava comentando isso antes da gravação, que se o Minas tivesse entrado desse jeito na semi, não ia aguentar. Não ia. Bom, e além desses comentários, a Camila Bright e a Carol Gattaz, elas foram as grandes homenageadas do dia e da temporada, já que as duas se despediram das quadras ao final desse ciclo. E ambas as passagens foram marcantes pela seleção, e elas foram idolatradas por suas grandes atuações, principalmente no Osasco e no Minas, respectivamente. A Carol, ela se aposenta pelo Praia, e ela foi a mulher mais velha a conquistar uma medalha pela seleção brasileira. Já a Carol Bright, ela se despede do Osasco, e acumulando mais de 58 medalhas e 34 prêmios individuais com o clube. Então, assim, foram carreiras brilhantes. São duas atletas que vão fazer falta. Sim. A gente já tinha comentado da Carol aqui há um tempo, que ela se aposentou, não agora, né? No último jogo ela não jogou, já fazia um tempo que ela estava sem jogar por conta da lesão no joelho. E a gente já tinha comentado sobre o quanto ela ia fazer falta. E bacana também pra ela, sabe? Por mais que ela não estivesse jogando, ela tava lá acompanhando o jogo lá da quadra. Quando acabou o jogo, ela entrou na quadra pra comemorar com as meninas. Então é muito legal ver ela terminando essa temporada, assim, sendo coroada também como campeã, também recebeu a medalha, também estava lá no pódio com as meninas, afinal ela participou da maior parte da temporada. E a Bright também, que foi a grande campeã ano passado, que é uma atleta completa, é uma atleta excelente, que fez história, 58 medalhas e 34 prêmios individuais, não é pra qualquer um. Sim. Então são duas atletas incríveis, completas, que vão fazer falta e quem sabe a gente ainda não vê elas, sei lá, como treinadoras ou algo do tipo, porque são excelentes, são mulheres incríveis que passaram pela seleção, né? E além disso, a Carol foi campeã em cima do ex-time dela. Sim, é verdade. Ela foi ídolo pelo Minas, e agora encerrou a carreira sendo campeã do Praia. É verdade. É verdade. E falando em despedidas, nós tivemos também um até breve da Pri Daroide, né, Carol? Exatamente. Essa foi uma temporada de muitas despedidas. Porque além da Pri, a gente tava falando que também no Minas a Júlia Kutz também vai sair, vai pra Europa. Então foi uma temporada de grandes despedidas, não sei o que tava acontecendo nesse ano. Mas depois da derrota, né, a Pri se despediu e ela caiu em lágrimas vivenciando esse momento, né? Porque ela atuou na equipe juvenil do Minas por 4 anos e depois ela retornou ao clube atuando por 6 temporadas. E ao longo de toda a sua carreira, ela conquistou 13 títulos pela equipe e na seleção brasileira a sua principal conquista foi o Grand Prix de 2013 e o vice-campeonato na Liga das Nações em 2022. Aí, ao final da partida, ela foi entrevistada e ela disse que a gente não pode tirar o prêmio do Praia, a gente não soube finalizar no primeiro set quando precisava. Quem teve o mental mais forte, leva. Mas eu saio com o coração em paz, tranquila por tudo que eu fiz pelo clube. Não foi a despedida que eu queria, mas de qualquer forma sou grata por tudo que o Minas fez por mim durante todos esses anos. Estou muito feliz com a história que deixei no clube. Então, a Pri, ela não foi uma das homenageadas porque ela não está se aposentando. A Superliga, ela faz essas homenagens para as atletas que se aposentam na temporada. Então, são muitas despedidas, mas por isso que as outras jogadoras não tiveram essa homenagem, porque elas não estão se despedindo do vôlei, elas estão se despedindo do clube. E agora, para fechar o bloco do vôlei, vamos passar por um giro das outras notícias da modalidade E agora, para fechar o bloco do vôlei, vamos passar por um giro das outras notícias da modalidade que estão publicadas no revistamarta.com. No último domingo, 3 de maio, as Areias de Brasília foram palco das finais da etapa Elite 16 do Circuito Mundial de Vôlei de Praia.
A dupla brasileira Carol Soberg e Rebeca foi o grande destaque da competição ao conquistar a medalha de ouro de forma invicta, superando a dupla italiana na decisão por 2-0. A equipe conegliano garantiu o terceiro lugar na Champions League de vôlei feminino 2025-2026. A partida ocorreu no último domingo, dia 3, na Turquia, contra o Skandercity, com o conegliano vencendo por 3-0, com parciais de 25-16, 26-24 e 27-25. A brasileira Gabi Guimarães foi fundamental para o triunfo, anotando 17 pontos, sendo 2 aces, 14 ataques e 1 bloqueio. Já a maior pontuadora da partida foi a Ekaterina Antropova, do Skandercity, com 22 pontos. E a gente termina agora o primeiro bloco do MartaCast e voltamos já para falar sobre futebol feminino. E a gente está de volta com o segundo bloco do MartaCast e neste bloco nós vamos falar sobre futebol. Antes eu vou pedir para os meus colegas que se juntaram à mesa se apresentarem, por favor. Eu sou Isabela Fernandes, estudante do 6º período de jornalismo aqui no UFMG e voluntária no Coletivo Marta. Meu nome é Nicolas Arruda, eu sou estudante do 3º período de jornalismo aqui no UFMG e voluntário no Marta. Eu sou Cauê Sivek, estudante do 3º período de jornalismo aqui da UFMG. E a gente vai começar o bloco de futebol de hoje falando do Itabirito e da grande vitória que a equipe conquistou na Copa do Brasil, o que garantiu a classificação para a segunda fase da competição. Conta pra gente, Nicolas. Isso mesmo, só. O Itabirito venceu o Realidade Jovem por 2-1 na quarta-feira passada, lá no estádio Teixeirão, em São José do Rio Preto, e encarimbou sua classificação para a segunda fase da Copa do Brasil. O jogo que parecia ser um pouco fácil para o Itabirito, que era uma divisão superior à Realidade Jovem, foi na realidade muito difícil. O Realidade Jovem fez o jogo duro e só foi sofrer o primeiro gol do jogo aos 38 minutos, num cruzamento da Verônica, e que a Ju Faria finalizou perfeitamente no gol. O que parecia que estava encaminhando para um jogo mais simples, como esperava desde o começo, se dificultou. Na volta do intervalo, o Dinilton, para dificultar totalmente o Itabirito, fez mudanças e teve a estrela dele brilhando muito rápido, porque em 3 minutos, uma das substituições dele, a Ingrid, conseguiu pegar uma sobra e empatar a partida. O Itabirito começou a sentir muita dificuldade, principalmente porque a Realidade Jovem começou a subir muito seu jogo, começou a atacar bastante, teve uma chance 10 minutos depois do primeiro gol de quase ampliar o placar, de virar a partida, mas foi salva para a defesa das Gatas do Mato. Mas, mesmo com esse aumento do ânimo do Realidade Jovem, o Itabirito não se afrouxou, continuou indo para frente, continuou tentando e conseguiu, com uma sobra de bola fora da área, a Bruna Vitória encontrar um espaço livre, chutar e marcar um golaço aos 55 minutos. Com o gol, o Itabirito levou a vitória, levou a classificação e agora vai enfrentar o Ceará na próxima quarta-feira, dia 13, no estádio Em Esperança, e vai marcar um reencontro das duas equipes, do Itabirito com o Ceará, que se enfrentaram na primeira rodada, onde o Ceará perdeu o Itabirito de 1-0. Então vai ser um jogo muito interessante, torcer para o Itabirito passar de fase e conseguir mais um Pix. As jogadoras brincaram bastante até no Instagram, que faz o Pix, CBF, faz o Pix, porque as meninas merecem agora, e se Deus quiser, vão ter outro na próxima fase. E o Itabirito também jogou pelo Brasileirão A2, não foi? Foi um joguinho bem morno. Foi um empate por 1-1 contra o Minas Brasília, lá no estádio Bezerrão, em Gama. As duas equipes estão no topo da tabela, então era de se esperar que fosse um jogo mais jogado, um jogo mais bonito, mas foi um jogo bem feio. As duas equipes foram para tentar garantir um empate no máximo ali, então conseguiram o que queriam, então ficou 1-1. Os gols da partida foram marcados pela Bruna Marques, pela equipe das Gatas, e pela Monse, pela equipe do Minas Brasília. E vale destaque o gol do Minas Brasília, e foi um golaço pela direita da Adri, que achou a Monse sozinha na área, só para finalizar. A Adri conseguiu tirar, acho que 3 defensoras e ainda tirar a goleira da jogada. O próximo jogo das Gatas vai ser contra o Docimel, no domingo, lá no estádio Em Esperança, em Itabirito. E o próximo jogo do Minas Brasília vai ser contra o Itacoatiara. E são duas equipes que estão no final da tabela, então provavelmente vai acontecer vitória das duas partes, que eu esqueci até de mencionar. O Itabirito está em 4º lugar, o Minas Brasília está em 3º. As duas equipes também com 10 de pontos, então era um jogo de decisão, era um jogo que o Itabirito tinha que ter ganhado para tentar ultrapassar, mas tudo bem, não ultrapassou. Mas agora na próxima rodada provavelmente vai se manter nesse mesmo resultado, dado que são duas equipes muito fáceis. Itacoatiara, que é quem o Minas Brasília vai pegar, não ganha no campeonato, e o Docimel tem uma vitória só, tá bem mal também, então são provavelmente 2 vitórias muito fáceis para as equipes do topo da tabela. E agora vamos falar dos vários empates dos times mineiros no Brasileirão. Como o Nicolas falou, o Itabirito empatou na A2 e Atlético, América e Cruzeiro também empataram na Série A1.
Vamos começar falando do Atlético. Como é que foi o jogo, Isabela? Pois é, o Atlético empatou com o Fluminense por 1-1 nessa sexta-feira, dia 1º de maio, né, no feriado, pela 9ª rodada do Campeonato Brasileiro Feminino, lá na Arena do Jacaré, em Sete Lagoas. O jogo foi equilibrado, assim. O primeiro tempo, o Atlético teve bola na trave, a meia Cindy Ramos, numa cobrança de falta, acertou a trave. O Fluminense também teve algumas chances, mas acabou que só no final do primeiro tempo, aos 43 minutos, a lateral direita, Nini, abriu o placar para as Vingadoras. No segundo tempo, né, o Fluminense, precisando correr atrás do placar, atacou mais. E aí, com esse maior volume de jogo, a própria Nini, que tinha marcado o gol, acabou sendo expulsa. Ela deu um pisão na panturrilha da Camila do Fluminense e acabou tomando o cartão vermelho aos 18 minutos do segundo tempo. O Atlético até conseguiu segurar esse resultado com 1-a por bastante tempo, mas nos acréscimos do jogo, aos 3 minutos dos acréscimos, levou o empate, gol da meia Kaline Kelly. Com esse resultado, o Galo chegou ao seu terceiro jogo sem derrota. Nas últimas 2 rodadas, venceu o Botafogo por 2-0 e empatou com o Santos por 1-1. Assim, o Alvinegro permaneceu na 13ª posição, com 9 pontos. Já o Fluminense subiu para a 8ª posição, primeira na zona de classificação para os mata-matas. Eu acho que esse resultado foi, apesar de não ter conseguido a vitória e ter sido, pelo contexto do jogo, ruim por ser um gol nos acréscimos, eu acho que é muito importante o fato do Atlético, depois do FIFA Series, depois da parada para essa data FIFA, o Atlético está invicto. Então, foram 2 empates e uma vitória. Não perdeu ainda, e eu acho que mostra o quanto que esse quase um mês assim, de treinos seguidos que a técnica Fabi Guedes teve foi muito importante para entrosar as jogadoras. O Atlético teve 10 reforços essa temporada, então precisava de uma sequência maior de treinos para poder fechar esse time, tanto que a treinadora achou assim, uma base, umas jogadoras que vem jogando quase todos os jogos. Então, por exemplo, a goleira Weber se firmou na posição, a Nini, a Ingrid e a Giovana iniciaram todos os jogos na defesa. E no ataque, o trio Amália, Thalita e Pimenta também jogou todas as partidas. Então, as dúvidas são poucas nesse time. O meio de campo ali, a Cindy Ramos também jogou todas as partidas, mas as outras 2 posições variam, então, entre a Laura, a Isadora, que inclusive fez gol contra o Botafogo, a Lari Sanches, a Nunes e a Gil Pacheco. E também na zaga, do lado da Ingrid, a Barraca jogou e às vezes a Karen Bender ocupou a posição. Sobre o jogo é isso, mas eu acho importante a gente ressaltar aqui também que antes da partida aconteceu um ato importante contra o racismo. A zagueira Keké do Fluminense, no jogo contra o Misto, na 8ª rodada, ela foi vítima de injúria racial e de homofobia por um torcedor que estava nas arquibancadas no estádio. Ela denunciou no momento que aconteceu no primeiro tempo. A árbitra acionou o protocolo antirracismo, ele foi encaminhado para a delegacia depois disso. E antes desse jogo entre Atlético e Fluminense, as jogadoras de ambos os times, elas se uniram ali, todo mundo, para protestar contra esse acontecimento e para prestar apoio à zagueira do Fluminense. Na próxima rodada, na 10ª, o Atlético joga dia 11 de maio, às 9 horas, contra o Palmeiras, e o Fluminense encara o Santos no sábado, dia 9 de maio, às 4 horas. E quem também empatou foi o Cruzeiro, que jogou contra o Juventude na última rodada. Conta os detalhes, Cauê. É isso mesmo, só diferente do Atlético, o Cruzeiro tá há 4 jogos sem vencer. E dessa vez foi até Caxias do Sul, no Alfredo Jaconi, empatar por 0-0 com o Juventude pela 9ª rodada, na última sexta-feira, dia 1º. E o Cruzeiro que, assim, teve mais posse de bola, teve mais chances, até chegou a acertar a trave 2 vezes, a primeira com a Rafa e a segunda com a Letícia Alves. Foi um Cruzeiro que produziu mais, mas não conseguiu chegar ao gol. O Cruzeiro que, pela primeira vez no campeonato, não fez ao menos um gol na partida. E é um Cruzeiro que tem que ligar o sinal de alerta, porque saiu da zona de classificação para o mata-mata, agora está em 10º lugar com 14 pontos. E do outro lado, o Juventude, que conseguiu, querendo ou não, segurar um resultado contra uma equipe que, na teoria, ela tem um elenco forte, mas que não está fazendo uma boa campanha, claro. Mas o Juventude que interrompeu uma sequência de 5 derrotas seguidas, pelo que eu tinha visto, e agora pontuou e subiu uma colocação. O Botafogo, se eu não me engano, está com um jogo a menos, então ainda pode jogar, e o Juventude volta para a 16ª colocação, mas subiu uma posição com esse empate. Então, acho que para o Juventude ficou um pouco mais no lucro esse resultado, porque o Cruzeiro produziu mais, e teve 2 bolas na trave e algumas chances com algumas finalizações que a goleira do Juventude, a Thaís Amorim, defendeu. Foi muito bem na partida. Então acho que
o saldo do jogo ficou melhor para a equipe do Juventude. O Cruzeiro, que na próxima rodada vai ter uma outra oportunidade, né, contra uma equipe que querendo ou não tá mal no campeonato, agora é um clássico contra o América, vai jogar em casa no próximo dia 8, e um América que não venceu ainda no campeonato, empatou também por 0-0. Então acho que o Cruzeiro vai ter mais uma oportunidade agora de voltar aos caminhos, né, das vitórias. E o Cruzeiro, agora faltam 8 jogos, se eu não me engano, para acabar, né, a fase de grupos. De grupos não, né, a primeira fase. E o Cruzeiro vai enfrentar os 3 primeiros colocados ainda do campeonato, as 3 partidas em casa, e ainda vai enfrentar mais 4 adversários da parte de baixo da tabela. Então ainda é um caminho assim, possível de recuperação para o Cruzeiro, que em comparação com a temporada passada, precisa, né, voltar aos primeiros 8 colocados para classificar para a próxima fase. E do lado do Juventude vai enfrentar o Vitória, que é o lanterna, ainda também não venceu no campeonato, no próximo dia 11, na segunda-feira. Então, o Juventude, assim, dentro da realidade, tá fazendo uma campanha ok. Vai enfrentar o Vitória, que está bem fragilizado, também não venceu o jogo contra o América. A Sol vai citar daqui a pouco. Então, acho que é isso. Acho que é um começo de temporada, não sei se é que pode chamar de começo, né? A gente já tá chegando na metade. Então, é algo frustrante para os torcedores do Cruzeiro, dada a campanha que o Cruzeiro fez no ano passado, né? Eu não esperava que o Cruzeiro começasse o ano assim, mesmo com as saídas e, enfim, com as mexidas que teve ali no time. Eu não esperava que o Cruzeiro começasse uma temporada seguinte tão mal. Desse jeito. Não, tá bem abaixo. Até começou bem o campeonato. Ficou invicto por algum tempo. Aí perdeu pro Internacional e agora tá 4 jogos sem vencer. É um time que tá produzindo, mas não tá achando os gols que precisa e os resultados que precisa para conseguir ficar bem, pelo menos nessa primeira fase. Mas eu acho que ainda dá para se recuperar. E agora, para fechar o bloco do futebol, nós vamos passar por um giro das outras notícias da modalidade que estão publicadas no revistamarta.com. América Mineiro e Vitória ficaram no empate por 0-0 em confronto direto na luta contra o rebaixamento pela 9ª rodada do Brasileirão A1. A partida foi disputada no último sábado, dia 2, no estádio Castor Cifuentes, em Nova Lima. O empate mantém as duas equipes na zona de rebaixamento e amplia a pressão para as rodadas finais da primeira fase. A Câmara dos Deputados aprovou na terça-feira, dia 28, o projeto de lei 1315 de 2026, de autoria do Poder Executivo, que estabelece nova regulamentação para a realização da Copa do Mundo Feminina 2027 e propõe um reconhecimento inédito às jogadoras da seleção brasileira que disputaram um torneio internacional em 1988. A proposta autoriza o pagamento de R$500 mil a cerca de 30 ex-jogadoras que disputaram o torneio de 88 e competiram na primeira Copa do Mundo Feminina em 1991, na China. A ação é uma forma de promover reparação histórica e incentivar o esporte feminino no país. O texto também define os direitos e deveres da União e da FIFA na organização do Mundial. Entre as medidas, o governo federal será responsável por garantir serviços essenciais como segurança pública, atendimento de saúde e vigilância sanitária. O texto permite também a criação de feriados em dias de jogos e prevê a adaptação do calendário escolar para coincidir com o período da competição. Após ser aprovado pela Câmara, o projeto de lei segue para análise do Senado Federal. E a gente termina agora o segundo bloco do MartaCast e voltamos já para falar de tênis. Estamos de volta com o terceiro bloco do MartaCast e nesse bloco nós vamos falar sobre tênis. Antes eu vou pedir para as meninas que estão aqui na mesa se apresentarem, nós temos uma convidada muito especial hoje, por favor. Eu sou Carol Vimieiro, estudante do 7º período. Não, mentira. Sou jornalista e professora da UFMC. Sou a Vivian Martins, estudante do 3º período de jornalismo e voluntária no Coletivo Marta. Eu sou a Malu Moura, estudante do 7º período de jornalismo e bolsista aqui no Coletivo Marta. E para abrir o bloco, a gente vai começar com a Bia Haddad Maia, que foi eliminada do WTA 125 de La Bisbal, mas que já conheceu a primeira adversária no Aberto de Roma. Como foi isso, Malu?
A Bia, ela perdeu para a anfitriã Marina Bolsos Ribeira, que é número 176 do ranking, por 2-0 em parciais de 6-2 e 6-1. A partida, que foi realizada no Saibro Espanhol na última sexta-feira, dia 1º, foi concluída em 1 hora e 14 minutos, relativamente fácil para a adversária da Bia. No primeiro set, a Bia aproveitou apenas uma das 3 chances de converter os breakpoints, enquanto a adversária concluiu 3 de 4, soube ditar melhor o ritmo da partida e a Bia teve que jogar contra os bons saques, excelentes saques da rival e contra a confiança da Marina Ribeiro, que foi sendo concedida pela Bia ao longo da partida. Foi muito embalada para o segundo set e acabou fechando com mais facilidade que o primeiro por 6-1, por muito pouco não aplicou um pneu na segunda parcial em cima da Bia. A Bia acabou salvando ali, muito mais no susto do que numa reação. E o resultado negativo marcou a primeira derrota da Bia para a espanhola. Ela e a Marina já se enfrentaram outras 3 vezes. Nas outras 3 vezes a Bia venceu. Na competição, a Bia foi a cabeça de chave número 5 e na estreia ela tinha vencido a também anfitriã do torneio, Andréa Lázaro Garcia, por 2-0. A gente já tinha comentado aqui que não tinha sido uma vitória convincente, apesar de não ter perdido sets. Foi uma vitória mais levada do que conquistada, de fato. Na sequência, ela venceu de virada a norte-americana Ashley Kruger por 2-1 e até ser batida pela Marina. No segundo jogo, apesar de ter virado, a gente também não viu muita reação da Bia. A Bia que está com um técnico novo, o Martins Coné. Então, a gente pensava que ia ter alguma mudança, principalmente no saibro, que é o forte da Bia e o forte do técnico dela. Mas o que eu vejo, assim, eu não sei vocês, mas não é melhora alguma nesses jogos que ela fez até o momento. Ela conseguiu algumas vitórias com o espanhol, mas foram em torneios baixos e contra adversárias de posições do ranking muito mais baixa que a dela. A Bia, ela caiu no ranking, agora ela é número 78 do mundo, ela caiu 9 posições depois da derrota, e essa queda drástica se deve ao fato de que na edição de 2025, no Masters 1000 de Madrid, a Bia avançou até a terceira rodada do torneio, e nesse ano ela foi eliminada na primeira, né? Ela jogou o Madrid Open antes de Labisbal, e ela foi eliminada na estreia, então ela teve que pagar esses pontos de diferença negativa. Agora, a Bia, ela tem como próximo compromisso o Masters 1000 de Roma, que é um tradicional torneio francês que antecede o Roland Garros, que é o segundo Grand Slam do ano. E ela iria enfrentar inicialmente a romena Jacqueline Christian, que é número 28 do ranking, e que vem jogando muito bem. Seria um jogo muito difícil para a Bia, principalmente nas condições atuais. A Jacqueline Christian, inclusive, subiu 5 posições na última atualização. Mas a campeã do Madrid Open, a Marta Kostyuk, ela desistiu da partida. A Vivian vai até falar um pouco mais daqui a pouco. E isso abriu uma vaga entre as tenistas cabeça de chave, o que fez com que a Marta Kostyuk subisse e ganhasse o bye na primeira rodada. Agora, a Bia vai enfrentar a francesa Léolia Jianjian, que é número 127 do ranking, em termos de técnica de jogador. Acho que é uma adversária muito mais fácil para a Bia, né? Ainda assim, acho que vai ser um desafio, porque o que a gente vê nessa temporada é que, independente do ranking, a Bia vem encontrando desafios para jogar bem a partida, independente da adversária. E a Jianjian, ela já venceu 2 jogos na qualificatória, ela veio do quali e venceu, foram jogos difíceis, assim, relativamente, 2-1 no primeiro, 2-0 no segundo, e o jogo vai ser realizado nessa quarta-feira, dia 6 de abril, e vai ser pela primeira rodada da competição. Na edição passada, a Bia caiu na estreia, ela tinha conseguido o bye na primeira rodada, ela caiu na estreia, que ela estreou na segunda rodada, e ela perdeu por 2-0 para a tcheca Boskova. Vamos ver como é que vai ser agora. Eu não sei vocês, mas eu não estou com muita expectativa, porque eu achava que o Labisbal, o 125, seria ali que ela poderia ter uma chance assim, de ir crescendo, e o que eu vi, apesar de 2 vitórias, não foi um crescimento da Bia. Na verdade, eu acho que quando os tenistas assim, que acabam caindo no ranking, né, até pouco tempo atrás a Bia estava no top 10, e desde então ela vai caindo muito drasticamente. Quando eles vão para torneios pequenos, assim, é para recuperar a confiança. E eu não acho que é esse o efeito que tá tendo na Bia, pelo contrário, assim, eu acho que tá machucando ainda mais o ego dela e não tá tendo um bom desempenho. Eu achei que o jogo contra a Kruger foi melhor. Assim, Foi uma virada, né? Eu achei que foi o único jogo que ela demonstrou alguma confiança. Ela tá fazendo várias mudanças, né? Ela mudou um pouco o movimento de saque. E eu acho que ela tava mais dentro do jogo, mais intensa contra a Kruger do que no último jogo que ela perdeu, assim. E eu acho que é um pouco essa tentativa, assim, de, sabe? Se trazer mais reencontrar, vigor pro jogo. sim.
Mas é isso, é difícil, né? Assim, É um técnico sofrido, novo, né? Ela tem é poucas sofrido. partidas com o Carlos Monteiro, não são nem 10 partidas ainda. É um período de teste, ela vai ficar com ele até o Wimbledon pra ver como vai ser. Acho que o momento é, de fato, esse. Se for pra tentar algo novo, é esse agora, mas não funcionou. Então, vamos ver agora em Roma. Mas eu, como uma pessoa leiga, vou fazer uma pergunta. Nesse momento, vocês acham que é mais fácil ela testar coisas novas ou tentar voltar ao que ela já tem mais, não sei, habilidades é a palavra certa, mas algo que ela já conhece, que é o estilo de jogo dela? Eu acho que ela não vai mudar o estilo de jogo. Eu acho que ele tá trabalhando coisas que têm complicado ela nos jogos. E assim, as duplas faltas e ela tava errando muito o primeiro saque. E aí ela tava jogando muito com o segundo saque, tendo que aguentar as adversárias atacando ela o tempo inteiro. Então, Enquanto isso, eu na acho última que é um pouco partida, isso. a adversária dela tava com 70% no primeiro saque e 77% no segundo. Então, assim, era um ótimo saque contra um saque muito ruim. A Bia teve partida já com 18 duplas faltas em um jogo. Sempre foi uma coisa que pegou um pouco ali pra ela, principalmente agora que ela começou a cair. Sim, sim. E ela é uma boa sacadora quando ela tá bem. Sim. Mas aí, assim, acho que, né, o mental também tá vindo ali no saque. Então, eu não acho que ele vai mudar drasticamente, não. Mas é algumas coisas que tem complicado ela nesse momento de baixo, assim. Mas eu acho que ainda não dá pra gente avaliar claramente, assim, o Então, trabalho é o que eu tava dele. falando É com a muito Viviane, eu não recente. acho que é o trabalho dele, porque o que eu vejo é que tá do mesmo jeito que tava antes dele. Então, assim, realmente não acho que seja culpa dele. Até porque ela já trocou de psicólogo, já trocou de técnico, então eu acho que o problema seja talvez mais profundo do que simplesmente trocar de técnico, entendeu? E também não adianta muito trocar o estilo de jogo, porque a Bia é uma jogadora muito alta. Ela já tem algumas dificuldades com essa questão da altura. Não é muito rápida, né? Não é muito rápida. Ela tem um deslocamento ali um pouco mais complicado, que às vezes é o que falta, mas não é uma coisa que ela vai conseguir solucionar, porque ela não tem como mudar isso. Geralmente, tenistas altos assim costumam usar a altura ao favor no saque, né? E daí pega justamente uma coisa que a Bia anda tendo muita dificuldade. E a Malu já nos adiantou, mas neste sábado, dia 3, a Marta Kostiuk venceu o WTA 1000 de Madrid, perdendo apenas um set ao longo do torneio. Me fala um pouco mais da campanha e da final, por favor, Vivian. Então, Sol, a Marta Kostiuk venceu aí o primeiro título dela, grande título, ela já tinha 2,250 e perdendo apenas um set contra a Potapova na semifinal, que foi 6-1, mas depois virou para conseguir vencer a partida. A final foi contra a Mir Andreeva, a russa de 19 anos, que já tem 2 títulos nessa temporada, em Adelaide e em Linz, e atualmente está em 7º colocada no ranking oficial. E agora, com essa vitória da Kostiuk, ela está com 12 vitórias consecutivas no Saibro, que não era o que a gente esperava da campanha dela para esse ano. Não é uma jogadora que a gente vê muito no Saibro, mas acumulou 6 vitórias agora em Madrid, 5 vitórias em Rouen, onde ela conseguiu o título, e a vitória na Billie Jean King Cup contra a Magda Linette, todas consecutivas, e chega aí num recorde que a gente não via desde a Iga no Saibro, lá em 2024, quando ela juntou ali Madrid, Stuttgart, Roma e até um pouco das Olimpíadas. Mas a gente vê que, por exemplo, em comparação à temporada passada, na Kostiuk, ela teve só 7 vitórias na temporada inteira de Saibro, e ela já tá com 12 e ainda tem Roland Garros aí pela frente, mais 7 possíveis jogos. Ela não vai chegar na marca da Iga, mas consegue aí um alto número. Mas agora para Roma, que seria mais uma tentativa dela prolongar um pouco, foi anunciado nessa manhã de terça-feira que ela precisou desistir do torneio por conta de uma lesão no lado direito do quadril e uma lesão no tornozelo que ela já vinha lidando há algum tempo. E agora a perspectiva é de se recuperar a tempo para Roland Garros, que começa no dia 24 de maio, e ver como que ela vem depois de título, vencendo a Andreeva ali num jogo que a Andreeva não entrou, demorou muito para entrar. A gente já teve problemas, já viu problemas ali na Mirra um pouco emocionais, ela tem ali um forte problema de concentração, acho que ela se desequilibra muito fácil, mas ela não entrou na partida, principalmente ali no primeiro set. Então vamos ver como que a Kostiuk volta também para o Saibro, talvez seja aí um bom nome para Roland Garros, ainda mais na WTA, que já é um pouco mais imprevisível, ver se a Iga volta bem, ver aí como que vai vir em Roma, inclusive, para ver como que vai finalizar essa gira do Saibro. A Kostiuk, que apesar de não ser uma jogadora que a gente costuma ver brilhando no Saibro, fez uma campanha muito interessante, né? Ela eliminou jogadoras
do top Sim. 10, né? Na segunda rodada, ela eliminou por 2-0 a Pegula, com certa facilidade, 6-1 a 6-4. Ela que é top 5, né? Então, assim, não é qualquer coisa. Ainda que a Pegula não tenha jogado bem, é a Pegula, né? Então, assim... Pegula. E aí depois, a Noskova, nas quartas de final, por 2-0 também, perdeu só um set durante todo o torneio, né? Então, e subiu 9 posições no ranking. Sim. Ela ultrapassou, inclusive, a Naomi Osaka, medalhista olímpica de Tóquio. Então, é um crescimento interessante de ver. A gente sabe que o ranking da WTA é imprevisível, né? Assim, a Potapova subiu 16 posições na última semana. Ela subiu... Então, assim, realmente a oscilação é grande, mas ainda assim é uma trajetória pra gente ficar de olho. Ela venceu o único tie-break que teve por 7-1, completamente amassou no tie-break e venceu 74 dos 111 games disputados, que é um número aí considerável para uma jogadora que a gente não vê brilhar tanto no Saibro. Sim. E no final ainda deu um mortal pra trás, né, gente? A gente tava aqui discutindo essa lesão dela aí no quadril. É um mortal pra trás? O que foi? Porque a lesão apareceu depois, né? Então a gente não tá... Assim, a nossa opinião aqui é que, na verdade, ela tá se poupando pro Roland Garros, que é o segundo Grand Slam do ano, é um torneio super importante, super tradicional. Então, e ela veio, né, de 6 jogos, né, cansativo, na terra e tudo mais. Então, talvez seja isso. Eu não acredito que, de fato, seja uma lesão, porque ela deu um mortal pra trás depois de ganhar. Então, assim, quem tá com uma lesão no quadril, não dá um mortal pra trás, né? Então, E no tornozelo também, que Exatamente. disse que já vinha lidando. Sim, então... Sim, ela tava com uma proteção no tornozelo. Acho que ela realmente estava com uma lesão anterior, assim. Mas ela... Talvez tenha sido adrenalina ali na hora, não sentiu. Mas é porque pode. os torneios são muito pertinhos muito um do outro, próximo, né? Então, é. assim, eu acho que é uma coisa assim, de descansar mesmo. E é justo também. Sim. É válido pra chegar bem pro Grand Slam e ver se consegue ali furar e conseguir ali uma semifinal, uma final. Sim. Ainda no torneio de Madrid, a Siniakova e a Townsend venceram nas duplas e conquistaram o terceiro título de WTA 1000 consecutivo. Como é que foi isso, Carol? Pois é, né? A tcheca Kateřina Siniakova e a estadunidense Taylor Townsend ganharam o terceiro troféu consecutivo. Elas vêm de vitória, né? No que a gente conhece como Sunshine Double, que é ganhar Indian Wells e Miami na sequência. E Madrid é o WTA 1000, que vem logo depois desses dois. Então, os últimos 3 torneios do nível 1000 foram vencidos por essa dupla, né? Enfim, muito conhecidas. Siniakova voltou para o topo do ranking de duplas com essa vitória. Townsend voltou para o segundo lugar do ranking com essa vitória. E elas vêm numa sequência aí de 15 vitórias consecutivas e não perdem um jogo desde fevereiro. Então, grande vitória para elas, que não são especialistas, né, em terra, jogar no saibro, mas estão fazendo aí uma ótima temporada, como já tinha sido a temporada de 2025 delas. Elas venceram a Mira Andreeva, que jogou a final de simples e também a final de duplas, e a parceira da Mira nessa final foi a também russa Diana Schneider, uma jovem russa também, e o placar final foi 2-0, primeiro set 7-6, perderam no tie-break, e o segundo set 6-2. A final ela foi, assim, complicada, vamos dizer assim, cheia de reviravoltas. A Andreeva e a Schneider, elas começaram melhor o jogo, elas abriram 3-1 no primeiro set, chegaram a liderar esse primeiro set por 5-3, elas estavam muito bem no primeiro set, e aí a Siniakova e a Townsend fizeram 5-4, 5-5, 6-5, empataram, foram pro tie-break, e aí sim elas assim, deslancharam. A Mira e a Diana não tiveram nenhuma chance. Eu achei que foi um pouco de inexperiência das duas, porque se você tá 5-3, você fecha o set, você não deixa a número 1 e a número 2 do mundo, né, ter chance, né, você não dá bobeira. E aí, depois que elas perderam, eu acho que o segundo set foi bem... tranquilo pra tranquilo, fechar, né? Eu acho que o primeiro set também, assim, além da inexperiência, não é fácil jogar contra elas, né? Porque elas são... As argentinas. Nossa, galera, que elas sabem entrar na mente, argentinas. sabem cansar a mente do adversário, porque
é muita catimba. É muita catimba, é. Elas são, assim, muito experientes. Assim, elas são ótimas jogadoras. São também, ótimas né? jogadoras. No segundo set, a Siniakova, ela teve uma queda e sentiu ali alguma coisa no joelho, chegou a chamar o atendimento médico, mas voltou e não parecia, Como se nada tivesse como se acontecido. nada tivesse acontecendo. Novinha, galera. Novinha, e fechou em 6-2. Como eu falei, né, as duas subiram no ranking, a Siniakova voltou a ser número 1, a Townsend voltou a ser número 2. A Siniakova está começando essa semana, é a semana 181 dela no topo do ranking. Tá acostumada já a ficar no topo. Exatamente, o que a torna aí a terceira que ficou por mais tempo no topo do ranking de duplas na história. E ela acumula agora 36 títulos na carreira, o que iguala ela a Sara Errani e a Su Wei-she como as 3 maiores vencedoras ainda em atividade no tênis feminino. E a Andreeva, que eu acho que, né, assim, foi triste, né? Andreeva, gente, que tem 19 anos, ela fez aniversário no último dia 29 de abril. Então, assim, Sim, foi durante o torneio. Ela foi pra final de simples e pra final de duplas. Ela é uma ótima tenista, ela é muito promissora, mas a gente vê que o mental dela ainda abala muito ela. Sim, eu acho que ela ficou bastante Sentida, né? sentida na final de simples e depois eu acho que, assim, depois que perderam ali o primeiro set, elas realmente não conseguiram se recompor emocionalmente mesmo pro segundo set, então ela foi duplamente vice-campeã aí em Madrid. E a Siniakova e a Townsend agora pegam também o segundo lugar do Race to Finals, acima da Luísa e da Gabi Dabrowski, que caíram agora para terceiro por não ir para Madrid. Mas que a gente espera que volte em Roma também, né? Pra jogar contra elas, inclusive, jogar né? contra Porque a gente falou em outros momentos, né? Essas vão ser, assim, as principais pedras no caminho da Dabrowski e da Luísa. Elas, inclusive, perderam só um set também nessa campanha do Madrid. Apenas um set, assim. Elas realmente são muito boas. Bom, a gente termina agora o terceiro bloco do MartaCast e voltamos já já para falarmos de surf, automobilismo e tênis de mesa. E a gente está de volta com o quarto e último bloco do MartaCast. Agora nós vamos falar sobre surf, automobilismo e tênis de mesa. Antes, eu vou pedir para os colegas se apresentarem. Oi, eu sou o Victor Marques, estudante de 5º período de jornalismo e voluntário no Coletivo Marta. Eu sou Emanuel Cortez, sou estudante também do 5º período de jornalismo e bolsista aqui no Coletivo Marta. Eu sou a Lara Tavares, eu sou estudante de Publicidade e Propaganda do 7º período e sou voluntária aqui no Coletivo Marta. Bom, vamos começar o bloco com uma notícia muito boa para o Brasil. A Luana Silva conquistou a tríplice coroa australiana e assumiu a liderança do ranking mundial de surf. Vitor, conta mais pra gente. Isso mesmo, entre os dias 1º e 3 de maio, aconteceu na Austrália a etapa de Gold Coast, a terceira etapa da temporada. O campeonato chegou a essa etapa com a liderança de Gabriela Bryan e com a brasileira Luana Silva na 4ª colocação. Na etapa, a nossa surfista brasileira precisou passar pela Talley Wright, 2 vezes campeã, pela Lake Patterson e pela Cyril Lindblad, para ir para a grande final enfrentar a sua grande ídola Stephanie Gilmore. Mas, na final, infelizmente, não deu para a brasileira. A experiência da Gilmore falou mais alto. A Luana foi muito bem, fez ondas com muitas manobras agressivas e somou 14,07 no total. Mas a australiana fez 3 boas ondas, sendo que uma foi quase perfeita. Uma onda de 9,50, simplesmente a melhor onda de toda a temporada, justamente na final. No total, a Stephanie ficou com 17,33 e com o título da etapa. Apesar da derrota, a Luana Silva, como vice, encerrou o Gold Coast, tendo a líder do ranking mundial. Uma coisa inédita para o Brasil, que nunca antes havia liderado o ranking feminino da WSL. Com os resultados, a Luana também conquistou a tríplice coroa australiana, que é dado para a melhor surfista nas 3 primeiras etapas que acontecem na Austrália. E também ganhou um carro, um GWM Tank 300. A próxima parada é na praia de Raglan, que fica na Nova Zelândia, para a 4ª etapa da temporada. O evento vai acontecer entre os dias 15 e 25 de maio, e já com a Luana usando a lendária lica amarela, conhecida por ser pelo líder do ranking usar ela em toda a etapa. Uma notícia muito boa, né? A gente tem acompanhado a Luana durante todo esse tempo e aí agora ela está sendo coroada com um ótimo começo de temporada com a liderança do ranking. É uma Luana que diferente, que veio para esse ano, com muita confiança e com aquilo que todo campeão tem que ter, que é sorte, né? Sim. As ondas boas estão vindo para ela tá aproveitando, fazendo muitas manobras boas, ganhando nota. Tá excelente esse começo de temporada para ela. Sim, e eliminando nomes muito fortes do surf. Então, assim,
um início de temporada para ficar na história mesmo e guardar com muito carinho, porque ela vem superando toda a pressão de ser a única representante do circuito. Tá sendo muito legal acompanhar a Luana, que é super nova, né? Ela tem apenas 21 anos, inclusive daqui 2 dias, dia 7 de maio, ela vai fazer 22. Isso. Indo para mais uma notícia muito boa, a Bruna Tomazelli fez história e conseguiu uma vitória inédita na NASCAR Brasil em Cascavel. Como é que foi isso, Manuel? É isso mesmo, só a Bruna escreveu o seu nome na história da categoria ao vencer a corrida 2 da etapa e se tornar a primeira mulher a conquistar uma vitória na NASCAR Brasil, né? Uma das categorias de automobilismo que a gente tem aqui no país. E essa vitória veio na manhã do último domingo, dia 3 de maio, na segunda etapa da temporada, com uma corrida bastante movimentada desde a largada e ela foi realizada no Autódromo Internacional Zilmar Box. A trajetória durante essa corrida, né, a trajetória até a final, não foi simples. Ela precisou lidar com momentos muito adversos na prova. Ela foi tocada 2 vezes em relargadas e as 2 vezes ela foi jogada para fora da pista. Então ela teve que voltar, fazer uma corrida de recuperação. E ela demonstrou muito ritmo e muita consistência na prova, recuperando essas posições gradualmente até na penúltima volta conseguir assumir a liderança e confirmar a vitória. Agora, na classificação geral, ela está na 20ª colocação, com 6 pontos somados. E na categoria Challenge, ela está na 4ª colocação, com 45 pontos. E ela vai voltar para a pista agora, na terceira etapa da temporada, que está programada para o Autódromo de Interlagos, que vai ser realizado nos dias 30 e 31 de maio. É muito bom ver as meninas conquistando seus espaços e trazendo E vitória. no automobilismo, que é uma modalidade predominantemente masculina, né? A gente está vendo um espaço cada vez maior para as mulheres agora na Fórmula 1, com a Academy também. Então é muito bom ter essa representatividade na NASCAR e na Stock, que ela é 1 ou 2 no máximo, entre 20 e 30, muito mais pilotos. Então ela conseguir a vitória é muito importante, né? Não provando que mulher pode fazer qualquer coisa. Exatamente. E para terminar o episódio com uma notícia não muito agradável, o Brasil foi eliminado na segunda fase do Mundial de Tênis de Mesa por equipes que está acontecendo lá em Londres. Lara, fala pra gente os detalhes. Pois é, Sol, infelizmente a equipe brasileira de tênis de mesa feminina foi derrotada nessa terça-feira por Luxemburgo. Disputa na segunda fase do Campeonato Mundial de Tênis de Mesa por Equipes, que acontece lá em Londres, a equipe composta pelas atletas Bruna Takahashi, sua irmã Julia Takahashi, Laura Watanabe e Vitória Strasburg, infelizmente foram derrotadas por 3-2, sendo eliminadas no 5º jogo entre Julia Takahashi e Sara Denucci, atleta de Luxemburgo. O Brasil ele vinha de uma boa campanha, de uma ótima campanha, na verdade, na primeira fase, quando encabeçou o grupo 5. Era composto pelo Cazaquistão, República Tcheca e Mongólia. Vale relembrar que essa competição ela funciona da seguinte forma. As equipes são divididas em 16 grupos, cada uma composta por 4 nações que disputam dentro da própria chave. Das seleções, as 7 melhores do ranking e a Inglaterra, que cedia a competição, compõem os grupos 1 e 2 e já estão garantidos para o mata-mata. E cada uma das disputas funciona no modelo de 5 partidas. Na estreia, no dia 28 de abril, a equipe do Brasil saiu vitoriosa contra o Cazaquistão por 3-1. No seu segundo dia, no dia 29, as brasileiras enfrentaram a equipe da República Tcheca e novamente venceram por 3-1. E para fechar essa fase, no dia 30, o último país enfrentado foi a Mongólia, e com resultado final de 3-0 para o Brasil, uma vitória que foi um pouco mais fácil. E após encerrar essa fase de grupos como líder, infelizmente, a equipe foi eliminada para Luxemburgo, como a gente falou mais cedo. Foi um jogo bem difícil, bem acirrado, jogaram todas as 5 partidas, mas eu vi que as atletas se destacaram, deram um bom desempenho, mas infelizmente o resultado foi esse mesmo. A Bruna, como esperado, liderou a equipe, né? Ela estava nos jogos mais decisivos. Acho que ela só não participou contra a Mongólia, né? Que aí a Vitória jogou. Sim. No primeiro jogo, a Júlia perdeu, o único ponto do adversário foi da Júlia, e na segunda foi a Laura. Eu acho que eu esperava mais. A gente caiu para um adversário que, com todo respeito a Luxemburgo, é um adversário mais fraco do que as nossas atletas, então eu esperava, obviamente, um desempenho muito melhor. Principalmente da Júlia e da Laura. Porque a Bruna, né, ela já está no seu alto nível tem algum tempo, a gente já sabia que ela estaria assim, um pouco mais acima das outras, mas eu esperava um pouco mais da Júlia e um pouco mais da Laura, que elas
chegassem mais, que viessem com mais evolução, porque elas estão treinando tem um tempo já, então eu esperava um pouco mais das meninas. Sim, realmente, assim, mesmo assim, elas mostraram um ótimo desempenho, foram disputas acirradas. A gente tem, a Júlia jogou contra a Michelle. Os nomes do tênis de mesa. E ela já é uma atleta que já tem 62 anos, mas ainda assim ela mostra muito destaque, apesar da gente pensar na idade dela, ela também mostra muito destaque e consistência, e foram jogos difíceis, querendo ou não. O ataque das adversárias foi consistente, a gente viu que elas conseguiram defender bem o ataque das brasileiras, mas a gente espera nas próximas competições ver elas jogando de novo e ver mais evolução nas meninas. Elas estão já evoluindo bastante, mas vamos ver o que temos nas próximas competições. Sendo bem sincera, eu esperava ver um pouco mais da Vitória. Eu queria ver um pouco menos da Bruna, que a gente não tivesse a necessidade de ficar usando a Bruna nesse sentido, né, para poder dar aquela garantia. Eu queria que a Vitória pudesse jogar mais, abrir mais espaço para ela. Mas a gente viu que precisamos mesmo da Bruna, e eu espero, assim como a Lara falou, que nas próximas competições as meninas venham mais fortes. E agora, para fechar o programa, nós vamos passar por um giro das outras notícias de diversas modalidades que estão publicadas no revistamarta.com. Jojo Santos e Babi Domingos dominam a etapa de Natal do Campeonato Brasileiro de Ginástica Rítmica na última semana. Nas finais por aparelhos, Giovana Santos, a Jojo, e Bárbara Domingos, a Babi, foram os destaques ao subirem no pódio em todas as 4 provas disputadas, com 2 ouros para cada. No individual geral, Babi Domingos conquistou o seu 12º título, seguida por Giovana Santos e Maria Eduarda Alexandre. Considerada a principal competição nacional da modalidade, o torneio contou com mais de 200 ginastas no Rio Grande do Norte. Após mais uma rodada da LBF, o Sampaio Basquete segue demonstrando por que é a equipe a ser batida. Ao vencer o Salvador Basketball por 115-43 na noite do último sábado, dia 2, o time maranhense alcançou sua 11ª vitória consecutiva, consolidando-se na liderança isolada e mantendo a invencibilidade na competição. A gente vai terminando o episódio dessa semana. O MartaCast é produzido pelo Coletivo Marta, grupo de pesquisa em comunicação e culturas esportivas, ligado ao Departamento de Comunicação Social da UFMG. E se você quiser saber mais sobre notícias esportivas de modalidades femininas, acesse o nosso site, revistamarta.com, ou nos siga no Instagram, @revistamarta. Você pode nos acompanhar no YouTube e nas plataformas de podcast. E toda quinta-feira, às 10 horas da noite, o MartaCast vai ao ar também na 104,5 FM, Rádio UFMG Educativa, em BH e região metropolitana. Até semana que vem.